Olá, meus amores, mais um vídeo para o canal do YouTube. E hoje eu gostaria de falar sobre os alimentos que são naturais e que nós temos grande acesso, e os alimentos que também são considerados naturais, porém podem vir para atrapalhar o processo de emagrecimento. Podem vir para nos fazer cairmos em alguns erros, e eu vou dizer quem são esses alimentos que consideramos como naturais e podem vir atrapalhar o nosso emagrecimento e o porquê disso, tá? Esses daqui são alimentos naturais, são alimentos saudáveis. Primeiramente, o que é um alimento saudável? Um alimento saudável, a forma mais simples de explicar, é o alimento que Deus criou. O que Deus criou? Deus criou os animais, Deus criou as frutas, Deus criou os legumes, Deus criou as verduras, Deus criou as sementes. Esses são alimentos extremamente saudáveis. O homem não tocou, o homem não modificou. E esses são os alimentos que nos ajudam a emagrecer, porque tem poucas calorias, tem pouco açúcar, tem pouca gordura, tem pouco sal. É tudo na medida certa, porque Deus é sábio e Ele sempre faz tudo na medida certa. Tudo que Deus fez foi a fim de nos fazer alcançarmos as vitaminas e os minerais necessários que o nosso corpo necessita e não estarmos em sobrepeso, não entrarmos em estado de obesidade, em estado de sobrepeso, não entrarmos em estado de doenças. Mas o homem foi lá, pegou esses alimentos, modificou, e aí não ficou mais tão saudável como gostaríamos, como eram, né? Então isso são alimentos saudáveis e, por incrível que pareça, são mais baratos. Agora, os alimentos que achamos que são realmente naturais, mas podem vir para nos atrapalhar nosso emagrecimento, para nos fazer cairmos no erro, são aqueles alimentos que nós conhecemos como light, como diet, aqueles alimentos sem isso, sem aquilo, sem açúcar, sem gordura, tudo que foi produzido lá dentro da indústria, e eles colocaram lá bem grande, diet, light, com isso, sem aquilo, enfim, para realmente nos enganar, né? Por quê? O que acontece? Esses alimentos nos levam a alguns erros, né? Primeiro, quando a gente compra esses alimentos, o primeiro erro que a gente comete no emagrecimento é que a gente acha que esses alimentos vai nos emagrecer, né? E não. Geralmente esses alimentos possuem a mesma quantidade de calorias, light, diet, com isso, sem aquilo, do que um alimento normal. Por exemplo, um biscoito light, um biscoito diet, um biscoito sem açúcar, um biscoito sem gordura. Geralmente eles tiram de um lado, mas compensam colocando do outro. E geralmente a quantidade de calorias, que é o fator limitante para o nosso emagrecimento, para emagrecer temos que consumir menos calorias do que gastamos. Então geralmente a quantidade de calorias é a mesma de um alimento normal, de um biscoito sem ser light, sem ser diet, sem ter o nome sem açúcar, mas às vezes eles acrescentam outro tipo de açúcar, mas com outro nome, e nos enganam. Então assim, a gente come achando que aquilo vai nos emagrecer, come em grande quantidade porque acha que aquilo não vai nos engordar, e nos engorda porque nós estamos botando calorias para dentro da mesma forma. E calorias em excesso vai nos levar ao excesso de peso, vai nos levar a ganhar peso. Então esse é o primeiro erro que nós cometemos com esses alimentos que nós consideramos saudáveis, que são esses alimentos diet, light, como eu disse, sem isso, sem aquilo, que o homem produziu dentro da indústria, não foi Deus. Então esses alimentos podem influenciar, atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Além disso, podemos cair no erro de achar que a alimentação saudável é cara. Quantas pessoas falam que é caro porque tentam inventar, querendo fazer diversas receitas fit que não tem necessidade, porque o simples dá certo. Não tem necessidade de receita fit. Se você vai lá fazer uma receita fit, acrescenta vários ingredientes, açúcar mascavo, cacau, e vai acrescentando farinha de aveia. Tudo isso é saudável? É saudável. Mas o açúcar, né? O açúcar, na verdade, eu vou deixar pra falar em um outro vídeo, né? Mas não vou nem entrar nesse assunto. Eu ia entrar aqui agora, mas vou nem entrar. Mas enfim, o açúcar, o cacau, aí bota banana, aí bota farinha de aveia. Mas isso tudo é saudável, Gisele. É saudável, ok. Mas você tá acrescentando caloria, 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 caloria. E quando você vê, tá cheio de calorias. É saudável? É fit? É saudável, tá cheio de alimentos saudáveis, mas passou a ser muito calórico, então vai atrapalhar no emagrecimento da mesma forma, porque você tem que consumir menos calorias.
ovinho mexido, que seria um pedacinho de aipim, que seria um café com leite com açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho, tá? Às vezes seria, às vezes não, sempre é menos calórico, porque são poucas quantidades, são poucos alimentos, eu não estou inventando muito de acrescentar muita coisa. E além disso, você faz aí sua receita fit, você tem que comprar vários ingredientes. Ah, porque tá faltando farinha de não sei das quantas, tá faltando açúcar de não sei das quantas, tá faltando cacau de não sei das quantas. Vai comprando vários ingredientes caríssimos. Quando você vai fazer a conta, a sua alimentação está sendo muito cara, porque você está inventando. Não tem o que inventar, o simples dá certo. Então, esses alimentos, sim, light, diet, com isso, sem aquilo, enfim, esses alimentos são mais caros. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Sou nutricionista, não compro alimentos light, alimentos diet. Não compro alimentos em lojas de produtos naturais, não tem necessidade, porque os alimentos saudáveis realmente estão dentro do sacolão, estão na feira, os alimentos saudáveis realmente estão no mercado e você precisa, claro, saber escolher lá dentro do mercado. Não precisa ir para essas lojas caríssimas, procurar alimentos que tá escrito lá vários nomes, que é saudável, mas na verdade está cheio de calorias, mas na verdade não tem nem nada disso que eles falam. Até porque o terceiro erro nosso é acreditar que esses alimentos realmente são saudáveis, porque muitas vezes não são saudáveis. Porque, por exemplo, esses alimentos que são zero, vou dar o exemplo da Coca zero. Ah, porque zero não tem calorias. Tudo bem, não tem calorias, mas como eu disse, eles compensam, eles tiram o açúcar, mas eles compensam em alguma outra coisa, porque eles precisam deixar esse alimento saboroso, porque se não ficar saboroso, ninguém vai comprar. Então eles tiram o açúcar, colocam vários adoçantes, também chamado de edulcorantes, vários adoçantes ali, e aí acontece o quê? Acontece que fica cheio de adoçante artificial que fazem mal ao nosso intestino. Então inflama o corpo, porque eles acrescentam muitos edulcorantes, muitos adoçantes, porque eles querem tirar açúcar, então vou acrescentar o adoçante, senão não vai ficar doce, né? Vários adoçantes, vários conservantes, vários aditivos químicos para deixar mais saboroso, já que eles tiraram algum ingrediente, por exemplo, sem gordura, sem açúcar, tiraram algum ingrediente e aí eles vão colocar outros para suprir o que saiu. E esses outros são aditivos químicos. A lista de ingredientes fica enorme, quanto maior, menos saudável, e fica lá cheio de nome que você nem conhece, é até difícil de falar. Os nomes, você não consegue nem falar. Os nomes são tão difíceis porque são aditivos químicos. Porque se fosse alimentos, você leria e saberia o que é. Porque a gente conhece os alimentos, a gente não conhece os aditivos químicos. A gente não conhece os outros tipos de açúcar, como maltodextrina, mas açúcar a gente conhece. Então eles tiram açúcar e botam maltodextrina, que é um outro tipo de açúcar, você não conhece, você não sabe, você tá ali sendo enganada, pagando mais e achando que aquilo dali vai te ajudar a emagrecer, enquanto aquilo dali não é o que vai te ajudar a emagrecer. Então tome cuidado, entenda que os saudáveis naturais é o que Deus criou, e quando você passar a entender isso, você vai conseguir comprar alimentos mais baratos e que vai vir a ajudar mais ainda no seu emagrecimento, na sua saúde. Até porque esses alimentos são os alimentos menos calóricos que existem. São alimentos que usamos como estratégias para o emagrecimento. Legumes, verduras, frutas são os alimentos que usamos como maior estratégia do emagrecimento. É acrescentar mais esses e diminuir mais aqueles que eu já citei aqui, cheios de aditivos químicos. Os aditivos químicos vêm para inflamar o nosso corpo, o que também vem a atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Então tome cuidado, não entre na modinha, tá? Não entre na onda das pessoas que falam que isso é melhor para você. O que é melhor para você, mais uma vez repetindo, é o que Deus criou. Isso é o melhor para você. Então fique com o básico. Com o básico. São eles que realmente funcionam. Vai melhorar a sua saúde e vai te ajudar finalmente a emagrecer. E lembrando que se você chegou aqui até o final desse vídeo, é porque você realmente gostou. Então não se esqueça, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta, comenta, me diga aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Pra eu poder saber e poder fazer muito mais vídeos que possa te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, mais barata, mais simples, tá? E que
venha ajudar a sua saúde e no seu processo de emagrecimento.